complicado, mas é o trabalhar de Deus. É Aleluia. A mão do Senhor, é a mão de Deus. O nome dele é Abner. Quando os irmãos forem orar, apresentem ele a oração. Aleluia. Abner, o nome dele. Glória a Deus. E Deus tocou no meu coração de estar aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Algumas vezes eu ensaiei para estar aqui, mas é tudo no tempo de Deus. É tudo no tempo de Deus. É Deus que prepara o encontro. É Deus que prepara as oportunidades, né? Louvado seja Deus. Deus usou meu irmão Diácono nessa noite aqui, que leu o Isaías 41. Deus usou o irmão nessa noite para dizer, né? Nós devemos entregar os nossos caminhos ao Senhor, deixar o Senhor nos conduzir, não devemos, né, nos precipitar. Louvado seja Deus em todas as coisas. Vamos aprender a confiar no Senhor, nas coisas grandes, mas também nas coisas pequenas, né? Louvado seja Deus. Talvez você esteja esperando algo grande da parte de Deus, mas olha quantas coisas o Senhor já tem feito pela tua vida. Você acordou de manhã, o Senhor abriu os teus olhos, o Senhor abriu as tuas pálpebras nessa manhã. Talvez você foi trabalhar, você trabalhou, você está aqui nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Quanto livramento o Senhor nos deu até o presente momento. Livramento esses que nós vimos, né? E a maioria dos livramentos que o Senhor nos dá, nós não vemos, mas a mão do Senhor está ali nos guardando, está ali nos livrando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, Deus dos irmãos, Jeremias capítulo 18, né? O vaso na mão do oleiro. Quanto Deus tem falado conosco aqui? Nós poderíamos terminar o culto, né, após a oração aqui, e retornarmos para os nossos lares, porque Deus já falou conosco. Aleluia, glória a Deus. No ano de 2004, o irmão estava ministrando a palavra numa congregação onde nós dirigimos ali um trabalho, no sul de Minas. O irmão estava ministrando a palavra e ele disse algo durante a pregação e aquilo impactou meu coração. Uma coisa muito simples. Aquilo impactou meu coração. E foi dito isso aqui nessa noite também, pela irmã. Talvez você não percebeu, mas aquilo impactou meu coração. Isso há 21 anos atrás. Eu me lembro, aquilo falou muito no meu coração. Glória a Deus. No meio da pregação, Deus usou o irmão para dizer assim: Deus nunca vai exaltar alguém que está em pecado. Deus nunca vai exaltar alguém sem antes que essa pessoa se arrependa, sem antes que essa pessoa se humilhe. Louvado seja Deus. Para subirmos é necessário descermos. É necessário descermos para que o Senhor nos exalte. Humilhai-vos, pois, debaixo das fortes e potentes mãos do Senhor, para que no teu tempo Ele vos exalte. Louvado seja Deus. Nós devemos nos humilhar para o Senhor. Existe um ditado que as pessoas confundem como se fosse um versículo bíblico, que é onde diz: os humilhados serão exaltados. Não é isso que diz a Bíblia. A Bíblia diz: humilhai-vos, pois debaixo das fortes e potentes mãos do Senhor, para que no teu tempo Ele vos exalte. Não é o fato de humilhar em você, não. O segredo está em você se humilhar perante, aleluia, a face do Senhor. Eu sou tão humilhado. Não é sobre isso que a Bíblia diz. A Bíblia está dizendo que se você humilhar debaixo das fortes e potentes mãos do Senhor, no tempo do Senhor Ele vai te exaltar. Mas primeiro Deus vai te quebrar. Primeiro o Senhor vai trabalhar no teu coração. Aleluia. Não existe, aleluia, exaltação, possibilidade de Deus abençoar ou exaltar alguém sem antes que o Senhor quebre, sem antes que o Senhor despedece, sem antes que o Senhor adepasse aquele irmão, aquela irmã, aquele vaso por um processo. Para chegarmos no alto do monte é necessário passarmos pelo vale. É necessário passarmos pelo vale, louvado seja Deus, para chegarmos na montanha, aleluia. E eu não sei qual estágio você está. Se você está no começo do vale, se você está no meio do vale, se você já está no pé da montanha, subindo no monte, se você está lá em cima no monte. Mas aqueles que conseguem chegar lá no alto do monte, é lá que está o mistério, louvado seja Deus.
sofrer dentro do vale. As perseguições, os vendavais. É dentro do vale que Deus nos molda. É dentro do vale que o Senhor forja o nosso caráter, que Deus molda o nosso caráter. Aleluia. E muitos conseguem até sobreviver no vale, mas quando começam a subir a montanha, eles vão desvanecendo, eles vão perecendo. E muitos vão subindo e vão caindo, vão retrocedendo. Aleluia, glória a Deus. Olha o que Deus está dizendo aqui nessa noite. O Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 6, Ele fala sobre as coisas dessa vida. Ele fala sobre as nossas preocupações. Quando Ele diz assim, que nós não devemos ajuntar tesouro aqui na terra, que nós não devemos estar preocupados, ansiosos com as coisas desse mundo, com o que nós iremos comer ou beber amanhã, com o que nós iremos nos vestir amanhã, o que você vai dar para a sua família amanhã. Ele diz, os gentios, eles buscam por todas essas coisas, e Deus sabe que nós necessitamos de todas essas coisas, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Há um mistério muito grande aqui. O que é que nós temos buscado? A sua preocupação, a nossa prioridade é a presença de Deus? Como nós queremos ser usados por Deus? Como nós queremos ser um vaso nas mãos do Senhor, se a nossa prioridade não é o Senhor? Quantas pessoas têm chamado de Deus para fazer a obra e estão com o vaso emborcado? Quantas pessoas estão morrendo dentro das igrejas? Quantas pessoas estão com o vaso emborcado? Quantas pessoas foram assassinadas dentro da igreja? Mas Deus nessa noite está dizendo, há um campo muito grande aí fora, a seara é muito grande, e poucos são os trabalhadores, e poucos são os ceifeiros, aleluia, e Deus te chamou para ser um trabalhador na sua seara, Deus te chamou para ganhar alma, louvado seja Deus. O Senhor Jesus chamou você para fazer a diferença. Aí nós vamos aqui no texto de Lucas capítulo 5, aleluia, o encontro que aqueles homens tiveram com o Senhor Jesus Cristo. A vida daqueles homens foram mudada, foram transformada, e Deus nessa noite está dizendo aqui, muitas pessoas encontraram a porta de uma congregação, encontraram a porta de uma igreja, mas aí não encontraram o Senhor Jesus Cristo, aí não tiveram um encontro real com o Senhor Jesus Cristo. Todo homem, toda mulher que tem um encontro real com o Senhor Jesus Cristo, a sua vida é transformada, a sua vida é mudada, a sua vida é modificada, louvado seja Deus. Eu nunca, nesses 27 anos que eu sirvo a Jesus, eu nunca encontrei alguém que realmente teve um encontro com Jesus e a sua vida não foi mudada, e a sua vida não foi transformada, louvado seja Deus. E nessa noite Jesus está falando com você, comigo. Nós somos escolhidos, o povo escolhido de Deus, o povo simples, mas um povo zeloso, e um povo de boas obras. Um povo simples, um povo zeloso e um povo de boas obras. Talvez nós estamos aqui falando com a igreja de Esmirna, né? A igreja de Esmirna, aquele povo pequeno, né? Aquele povo pequeno, mas um povo que havia guardado a fé, o povo que havia guardado a palavra. Eles se julgavam pobres, materialmente falando. E Jesus disse, vocês são pobres sim. Jesus chama de pobres materialmente, mas vocês são ricos para com Deus. Por outro lado, nós vemos a igreja de Laodiceia, uma igreja onde eles diziam, nós somos ricos,
Nós não temos falta de nada. Se fosse hoje, falando hoje, olha a fila de carro na porta do nosso templo, olha a estrutura do nosso templo, olha o nosso corpo eclesiástico, olha os pastores, são doutores, são teólogos. Essa era a igreja de Laodiceia. Nós não temos falta de nada. E Jesus dizia: vocês são pobres, cegos, nus e desgraçados, desprovidos da graça de Deus. Mas eu aconselho que vocês se arrependam. Eu aconselho que vocês comprem ouro puro. Eu aconselho que vocês se arrependam e volte a praticar as primeiras obras também, como o Senhor havia dito para a igreja de Éfeso. E Jesus estava do lado de fora daquela igreja. Foi quando ele disse: eis que estou à porta e bato. Se ele estava à porta batendo, ele estava do lado de fora. E talvez eles diziam nas suas pregações: a mão de Deus está em nosso meio. Mas Jesus disse: eu estou do lado de fora, mas ninguém quer ouvir a minha voz. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta da sua casa, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ele estava do lado de fora da congregação. Mas ele diz: aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Ele queria voltar a habitar no meio daquele povo. Louvado seja Deus. E a igreja de hoje está precisando abrir a porta para Jesus entrar novamente. Infelizmente é essa a realidade. Aleluia. Jesus está do lado de fora de muitas congregações, porque o homem aprisionou Deus como se ele fosse objeto dentro de uma caixa, e o Espírito Santo foi o primeiro a deixar aquele lugar. Mas Jesus está dizendo: eu estou batendo, se vocês abrirem, se vocês ouvirem a minha voz, eu vou entrar novamente neste lugar. Segunda Crônica 7:14-15: se o meu povo que se chama pelo meu nome ouvir, aleluia, a minha voz, se arrepender dos seus pecados, confessar os seus pecados, se humilhar e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Louvado seja Deus. Aqueles homens tiveram encontro real com o Senhor Jesus. E a vida deles foram mudadas. A Bíblia diz que Jesus, ele diz assim para Pedro, depois de apregoar o Evangelho para aquela multidão ali na beira do lago da Galileia, do mar da Galileia, o lago de Genezaré, o mar de Tiberíades, a mesma coisa. Jesus primeiro pregou ali o Evangelho do Reino. No final do capítulo 4 de São Lucas, ele diz assim que ele veio para pregar o Evangelho do Reino. Eu fui enviado a pregar o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino. O que Jesus disse quando perguntaram a ele sobre o fim? No Evangelho de São Mateus, Jesus disse assim: e esse Evangelho do Reino será pregado em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. Ele está dizendo o Evangelho do Reino. É diferente. É diferente desse Evangelho que a gente está ouvindo por aí. O Evangelho do Reino. Tem muitos evangélicos que ainda não conhecem o Evangelho do Reino, que é o Evangelho da renúncia. Eita Jesus. É o Evangelho da renúncia. É o Evangelho da renúncia. É o Evangelho da humilhação. Os cristãos não querem mais ser humilhados.
não querem mais ser perseguidos. Infelizmente, irmãos, está tão difícil hoje. Está tão difícil hoje. Virou uma bagunça. Virou uma bagunça que dá até medo. Dá até medo. Mas eu entendo que Deus nunca vai deixar apagar por completo a luz em Israel. Deus nunca vai deixar que apague completamente as lâmpadas, louvado seja. Tem uma lá longe, acesa. Tem outra lá, tem outra lá. Tem uma aqui, tem uma ali, tem uma ali, tem uma ali. Tem uma aqui, tem... Ele nunca vai deixar que se apaguem todas as lâmpadas. Esses são os remanescentes fiéis. Então está na hora de voltarmos a praticar as primeiras obras. Para que quando chegar no final da nossa carreira, nós possamos dizer, como diz o apóstolo Paulo: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Quantos começaram no Espírito, estão na carne e terminarão na carne. Mas Jesus tem nos despertado. Aleluia. Há uma luta muito grande, louvado seja Deus. Foi por isso que Jesus disse aqui agora há pouco: o que tem sido prioridade na tua vida? O que tem sido o seu objeto de adoração? Porque Deus não é apenas o nosso objeto de adoração. Nós não temos Deus como apenas um objeto de adoração. Deus é o nosso Pai. Deus é o nosso Pai. Quando perguntado a um senhor de 95 anos, quase ali na beira da morte, alguém entrevistando ele, pergunta a ele: o Senhor viveu quase um século, e durante esses 95 anos, qual foi a melhor coisa que aconteceu na tua vida? Imagine quanta coisa não passou uma pessoa de 95 anos. Qual foi a melhor coisa que aconteceu na tua vida nesses 95 anos? Ele respondeu: foi saber que Deus me ama. Você está entendendo ou não? Você não precisa de mais nada. Aleluia, glória a Deus. Esse dia um irmão veio até mim, irmão lá de Cabreúva, do bairro Jacaré, e disse: irmão, eu tive uma visão com você. Faz um tempinho já. Disse: eu tive uma visão com você. Eu disse: então conte. Seja boa, seja ruim, seja para conselho, seja lá o que for. Se Deus te deu, conte. Ele disse: não foi muita coisa não. Irmão Michel, o nome dele. Ele disse: eu vi um irmão assim, eu estava em pé, ele dizendo, né? Ele contou para mim, eu estava em pé e eu via você assim, afastado de mim a uma distância de uns 20 metros, e você estava de joelho na visão, e Deus falava para mim na visão, eu dizendo para ele: tá vendo o meu servo? Eu amo tanto ele, eu tenho um amor tão grande por ele que você não pode imaginar. Na visão, ele sentia aquela presença de Deus, aquela glória de Deus. Eu disse: você está sentindo o amor que eu tenho por ele? Diz: irmão, essa foi a melhor visão que alguém me contou até hoje. E eu chorei, eu cheguei em casa à noite e eu deitei, e ali eu comecei a lembrar e agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me ama, então eu não preciso de mais nada. Só de saber que o Senhor me ama, nós temos que ter essa certeza. E tem um ditado que diz que aquele que quem ama cuida, e Ele cuida, louvado seja Deus. Ele cuida. Depois que o Senhor Jesus ele prega para a multidão, de dentro do barco de Pedro, Pedro ainda não conhecia Jesus. Aí Jesus já sabia o que tinha acontecido com eles, os irmãos conhecem a história também.
A Bíblia diz que eles haviam pescado a noite toda e não haviam apanhado nada. Eles estavam tristes, né, lavando a rede, porque eles viviam da pesca. Eles viviam da pesca. E com certeza os compradores estavam ali de manhã, né, chegavam ali de todos os lugares para levar o produto para revender. Então eles tinham ali o compromisso com aqueles compradores. Mas aquela noite eles não haviam apanhado nada, estavam tristes. E o que é que está entristecendo o seu coração hoje? O que é que está deixando você, aleluia, sem dormir durante a noite? O que é que está preocupando o seu coração? Jesus, ele conhece cada detalhe. Jesus, ele conhece cada lágrima. O Espírito Santo de Deus, ele interpreta, ele sabe o que está escrito dentro de uma lágrima. E ele leva até Deus. A Bíblia diz que ele intercede junto com nós, até com gemidos inexprimíveis. E eles estavam tristes, mas mal sabiam aqueles homens que eles seriam usados por Deus para fazer um reboliço no mundo. Não lá em Israel, mas no mundo. Aqueles homens seriam os apóstolos oficiais, legítimos do Senhor Jesus. Homens que o Senhor Jesus escolheu. E eles estavam tristes porque não haviam apanhado peixes. Normal. Eles não conheciam a Jesus. Mas nós conhecemos a Jesus. Glória a Deus. Nós conhecemos a Deus. Eu já disse aqui no começo. Meu filho está lá praticamente desenganado pela medicina, com um tumor de quase 1 quilo. Mas há 27 anos atrás, no ano de 98, foi no ano que eu conhecia Jesus. E estou conhecendo todo dia. Nunca vou conhecer. No ano de 98, o meu irmão, que na época tinha 1 ano e 6 meses, foi desenganado pela medicina também com câncer, um tumor de 1 quilo pendurado na garganta. Foi quando a medicina desenganou ele. E eu ainda não conhecia Jesus. E a minha mãe, a missionária Maria, fazia 6 meses que ela estava na presença de Deus. A primeira prova foi aquele câncer na garganta do meu irmão, 1 ano e 6 meses. Ela ficou 8 meses no hospital de câncer, no Centro Boldrini, em Campinas, hospital de câncer infantil. E quanto mais ela orava e jejuava, mais o tumor ia crescendo. Ficou parecendo um abacate aqui, assim, na garganta, pendurado. E quando os médicos desenganaram, minha mãe pediu para levar ele para morrer em casa, minha mãe disse, não, esse menino aí, Deus tem promessa na vida dele, é o trabalho de Deus, doutor. O senhor não precisa ficar preocupado, não. Faz só o serviço de vocês aí, que o Deus vai fazer a parte dele. Só que quando a minha mãe descobriu que era câncer, ela chegou em casa, eu cheguei de serviço meio embriagado, não conhecia, não estava na presença de Deus. Eu estava com 21 anos na época. E aí eu cheguei de serviço, a minha mãe disse assim, o seu irmão, não dele Thierry, e seu irmão está com câncer. Foi feita a biópsia, ele está com tumor maligno e vai ser encaminhado para o Hospital Boldrini, em Campinas. Nós morávamos na cidade de Santa Gertrudes, na região de Rio Claro. E aí quando ela disse isso para mim, eu disse assim, eu perguntei, mas e agora, o que nós vamos fazer? Aí minha mãe disse assim, nós não vamos fazer nada, porque Jesus vai curar o seu irmão. Sabe o que eu respondi para minha mãe? Eu quero ver se ele curar. No meu linguajar da época, eu disse, eu viro crente. Ela disse, então você vai caçando um jeito, porque Jesus vai curar ele. Aleluia. Aleluia, Deus é fiel. E quando foi no mês de setembro, finalzinho de agosto, eu tinha feito 21 anos.
Finalzinho de agosto para setembro, a minha mãe já fazia 8 meses que estava no Boldrini, em Campinas, com meu irmão. E eles haviam desenganado. O Espírito Santo me convenceu. No meu serviço na cidade de Peúna, eu trabalhava como soldador. Eu estava soldando uma estrutura de uns 15 metros de altura, mais ou menos, uma plataforma, com a roupa de couro quente. E o Espírito Santo me visitou. Foi naquele dia que eu não me converti dentro da igreja, eu não me converti numa pregação, não. Lá no meu serviço. Deus manifestou a glória dele lá no meu serviço. E ele me convenceu lá no meu serviço. Passou um vento por mim, eu com a máscara no rosto, a roupa de couro. Passou um vento assim por dentro de mim. Pronto. A única coisa que eu queria era sair dali, entrar na Kombi, de Peúna, Rio Claro era um pouquinho longe, de Peúna, Santa Gertrudes, chegar em casa, tomar um banho, botar uma roupa e ir para a igreja dos crentes. Aleluia. Eu dizia que nunca. Um jovem de 21 anos de idade ganhava 15 salários mínimos na época. Carro zero, cheque naquela época, né? Cheque especial, quase não tinha cartão, era cheque. A última coisa que eu queria era virar crente. Hoje me converteu ao Evangelho. Mas quando Jesus tem obra, Jesus salva. E eu tive esse encontro com Jesus, assim como você teve esse encontro com Jesus. Meu irmão está curado. Hoje ele tem 28 anos de idade. Aleluia. Está curado, vai fazer Glória 29 a Deus. anos. Aleluia. Agora é dia 1º de outubro. Ele faz 29 anos. Pai de 2 filhos. Oh, glória. Nunca mais teve nenhuma gripe para a glória de Deus. Esse é o Jesus que nós anunciamos. Esse é o Jesus que nós pregamos. Jesus disse: vai para o mar alto, lance as vossas redes, lance a rede, Pedro, para pescar. Para finalizar. Mas nós não apanhamos nada durante toda a noite, mas porque o Senhor manda, eu lançarei a rede. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. E é obedecer quando você não está vendo nada, quando Deus está em silêncio, quando todas as portas estão fechadas, quando a medicina desenganou, quando as portas de emprego se fecharam, quando o marido é descrente ou vice-versa. É obedecendo que Deus vai virar o teu cativeiro. Aleluia. Glória a É Jesus. melhor obedecer do que sacrificar. Nós não apanhamos nada, mas o Senhor está mandando. Então, Senhor, eu não tenho condições. O Senhor está mandando eu ir, não tenho condições. Vai que no caminho eu preparo. Se é Deus, vai. Se não é, não vai. Se não é Deus, você pode ter condições. Pode estar tudo favorável. Se não é Deus, não vai dar certo. Mas se for Deus, se Deus estiver no negócio, pode estar tudo ao contrário. E Ele vai se responsabilizar pela palavra dEle. Deus só se responsabiliza por aquilo que Ele fala. Só por aquilo que Ele fala. Eles lançaram a rede. É uma mensagem profunda. Uma mensagem profunda, mas as horas já foram embora. Mas Deus já falou aqui nessa noite. Tem um ensinamento muito grande dentro dessa mensagem. Aqui nós aprendemos que Jesus pediu para eles irem para o lugar mais profundo daquele lago. O lago tinha 23 quilômetros de comprimento, 13 quilômetros de largura. Não era um laguinho. Por isso é chamado mar. Era um lago. Por isso é chamado mar. Era um mar de água.
22 quilômetros de comprimento. E havia os lugares mais profundos, onde havia o quê? As tempestades, lá de Marcos 4:35. Foi nesse mesmo lugar que eles foram cometidos pela tempestade. Jesus disse, vai para um lugar mais profundo. E Jesus está chamando você, olha, vai para um lugar mais profundo. Agora Deus vai levar você por um caminho que você ainda não conhece. É espiritual. Está entendendo? Você está pedindo. Deus está revelando aqui nessa noite. E tem irmãos aqui que estão pedindo, Senhor, eu não quero nada, eu só quero a tua glória. Aleluia. Glória a Tem irmãos Deus. aqui que estão pedindo, Senhor, eu quero ser apenas um homem cheio da tua glória. Eu quero ver o Senhor operar milagre. Então Deus vai levar você para um lugar que você ainda não passou. Um lugar que você ainda não conhece. Ir para um lugar profundo é você deixar todas as coisas que estão sufocando a tua fé, estão matando a tua vida espiritual. É você largar tudo e entrar no teu quarto e fechar a porta, louvado seja Deus, e ter um particular com o Senhor. Vai ter um particular com Deus. Jeremias capítulo 18, levanta e desce a casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Glória a Deus. Aleluia. Vai lá no lugar profundo, o Senhor vai ensinar você a pescar. Aleluia. Obedeça a palavra de Deus. Você não tem que ser igual a todo mundo, não. Um dia alguém chegou e disse para mim, irmão, por que você tem que discordar de todos? Você tem que ser diferente. Glória a Deus por isso, porque enquanto eles estão correndo para cá, eu tenho que ir na contramão, louvado seja Deus. Seja diferente e Deus vai te honrar. Onde você for, leve a glória de Deus com você. Seja diferente, faça a diferença. Porque se a gente for igual a todo mundo, que graça que tem? Que graça que tem se você for igual a todo mundo? Que graça que tem? E eles pescaram aquela quantidade enorme de peixe. E ali o temor se apoderou de Pedro e os outros que estavam, os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João, estavam juntos. E a Bíblia diz que Pedro fala ao Senhor Jesus, Mestre, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. O homem carnal, quando ele é confrontado com a santidade de Deus, a única coisa que ele consegue fazer é se prostrar e cair. Aí as pessoas, muitas vezes, as pessoas dizem, aquele homem está cheio da glória de Deus, aquela mulher está cheia da glória. O homem, quando ele está cheio da glória de Deus, a única coisa que ele consegue fazer é se prostrar com o rosto em terra e se arrepender. Ele não consegue pular, ele só cai diante da glória de Deus. E ali ele se arrepende. E Deus, ele vai avivar o povo dele. Deus, ele vai avivar a igreja. Mas para isso o povo tem que se arrepender. E o povo tem que voltar a buscar a face de Deus como antigamente. Lembra quando você aceitou Jesus? Eita Jesus. Lembra? É verdade. Eu me lembro. Quando eu aceitei Jesus, quando eu me converti ao Evangelho, eu não aceitava ninguém fora da presença de Deus. Eu queria que todo mundo se convertesse. Aquilo entrava na minha cabeça, todo mundo tinha que virar crente também. E hoje, cadê aquele amor? Será que nós estamos preocupados com a salvação daqueles que estão perdidos aí fora? Será que a nossa preocupação maior, a nossa prioridade é o reino de Deus? Ou nós estamos preocupados mais com as nossas coisas? E Jesus, ele disse, aquele que amar mais o seu filho, o seu pai, a sua mãe, Eita Jesus. mais do que a mim, não é digno de mim. Oh, aleluia. Ele está falando do filho, da mãe, do pai, do esposo, da esposa. Mas depois Jesus vai mais além. Eita Quando ele Jesus. diz, e aquele que amar mais a sua própria vida do que a mim, também não é digno de mim. Eita
Aí a pessoa às vezes ama mais o trabalho, a faculdade, o Eita. diploma. Verdade, Jesus. É. Mas existe aqueles que só querem a presença de Deus. O resto é Jesus é bom demais. Aí existem aqueles que são verdadeiramente os adoradores, os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e verdade. Jesus disse: Pedro, não temas, porque de hoje em diante serás pescador de homens. De homens. Eles chegando em terra com os barcos, largaram tudo e seguiram o Senhor Jesus. Entendeu? Amém. Deixaram tudo. Você não vai abandonar sua família. Você não vai abandonar sua casa, sua família, o seu lar. Mas Jesus vai ser prioridade na sua vida. Amém. O reino de Deus vai ser prioridade na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Aí sim, as promessas do Senhor, as bênçãos do Senhor virão sobre ti, virão sobre nós e nos alcançarão. Amém? Amém. Quando nós colocarmos o Senhor em primeiro lugar, quando nós amarmos a Deus sobre todas as coisas. Ah, eu amo. Será? E aí Deus nos põe à prova. Verdade. Deus nos põe à prova. E Verdade. Deus toca muitas vezes naquilo que a gente ama mesmo. Está entendendo? Para ver onde está o nosso coração. E Deus prova os pensamentos de cada um, para dar a cada um segundo as suas obras. Louvado seja Deus. Essa é a mensagem simples, mas objetiva do Senhor Jesus nessa noite para o nosso coração. Amém. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.